Ao examinarmos o curso da história, percebemos que os homens que alcançaram um lugar distinto na memória coletiva não foram os que acumularam vastas riquezas materiais, mas aqueles que deixaram um legado de contribuições significativas. É o quanto se consegue resolver o problema dos outros, das pessoas. É como se o homem fosse definido pela sua generosidade. Ou seja, torna-se mais notável pelo que oferece e deixa do que pelo que acumula ou recebe. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, é melhor ter um bom nome do que ter um bom perfume. Então aqui o bom nome refere-se à reputação e ao caráter de uma pessoa. Então ter um bom nome significa ser respeitado, e ter uma reputação de integridade e virtude. Em contraste, um bom perfume é algo que pode ser apreciado momentaneamente, mas não tem a mesma durabilidade ou importância que a reputação. O versículo sugere que a reputação e o caráter são mais valiosos do que bens materiais ou prazeres efêmeros. E isso nós conseguimos com o que damos aos outros. É por isso que alguns indivíduos dotados de ódio optam por manchar a reputação do outro. Por quê? Porque é uma das coisas mais preciosas que temos, e que por vezes pode ser questionada e manchada. E é isso que Satanás tenta fazer e faz com Deus. E é só para lembrar que isso é crime, tá? Na legislação. Deus é a base de tudo, né? Então sem ele nada se sustenta. Por isso ele merece ser adorado, né? Porque ele nos serve, né? Então ele é maior, porque ele criou o nosso lar, nos deu boca, deu perna, deu consciência, nos deu sabores, deu cores. Por isso que nós devemos tudo a Deus, né? O maior é aquele que serve, né? Deus serve. Os cristãos vão reinar com Cristo, e isso é o quê? É servir os outros. Um bom governo faz o quê? É aquele que satisfaz e serve bem as pessoas. Atos capítulo 20, versículo 35 fala assim: em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Então, ainda vivo, hoje você é feliz quando dá e será feliz por ser lembrado por aquilo que deu. Então o dar nos faz ser lembrados pelo que damos. Isso pode nos trazer felicidade a longo prazo. A própria ciência confirma isso, né? Que quando praticamos o dar, isso gera dopamina no cérebro. E essa dopamina causa uma sensação de bem-estar. Então o que damos é bom ou ruim? Independente disso, nós seremos lembrados pelo que damos. Jesus demonstrou um alto grau de generosidade e altruísmo durante sua vida, sendo lembrado até os dias de hoje por suas contribuições. Seu exemplo continua a servir de modelo para muitos. Então Jesus ele não transformou o mundo, né? Mas ele transformou e transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E essa é a lógica de Jesus, né? Vão e façam discípulos, ensinando a obedecer tudo que ele ordenou. Então, para o mundo ser bom ou ruim, depende de quem está nele. Os indivíduos que causam impacto significativo no mundo são frequentemente aqueles que têm uma abordagem criativa e inovadora, indo além dos limites convencionais. Então são aqueles que pensam fora da caixa. Claro que tem outras situações. Por exemplo, se uma figura pública proeminente como Neymar começa a adotar um novo estilo de vestimenta ou penteado, é provável que muitas pessoas sigam seu exemplo. Se o influenciador Felipe Neto iniciar uma campanha ou promover uma determinada ideia, é provável que seus seguidores sejam influenciados a adotá-la e acreditar nela. Isso se dá por quê? Porque as pessoas têm uma inclinação para adotar o estilo e o comportamento daqueles que admiram. E gênios como Einstein e Nikola Tesla, eles eram um pouco antissociais e excêntricos da sociedade, né? Não porque não gostavam de pessoas, mas porque suas ideias eram diferentes da grande massa, né? Eles eram indivíduos que, por assim dizer, viviam em seu próprio mundo, né? Ou seja, ficavam fissurados em entender como algo funciona, né? E hoje nós só temos várias das tecnologias que temos por causa desses indivíduos, né, antissociais e excêntricos da sociedade que ficaram fissurados em algo, né, em entender algo, e que dedicaram seu tempo, né, em seus descobrimentos em vez de fazer o que a grande massa faz. Ah, então você é um cara estranho para ser inteligente. Não, na verdade não é assim que funciona, né? Alguns se tornam excêntricos por vários fatores, né? Às vezes algum tipo de transtorno ou simplesmente ideias diferentes da massa, né? Sempre alguém ficar fissurado com algo, a tendência é acabar se isolando, né? Para compreender o objeto da fissura.
como eu mostrei na parte 1. Todos os indivíduos notáveis na história da humanidade se destacaram devido às suas características distintivas e à capacidade de pensar de forma inovadora, resultando na criação de algo que influenciou as pessoas a adotarem ou seguirem. E Jesus é um exemplo disso. Ele recebeu um nome maior do que qualquer outro nome depois que veio para a Terra, né? Nós podemos ler isso em Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Fala assim: mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte numa estaca. Estou usando a tradução Novo Mundo. Vai traduzir cruz, eu não vou entrar nisso. Aí tem 9, ó. Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Então, por causa de sua generosidade, ele foi enaltecido perante Deus, os anjos e perante todos. Se nós lermos os versículos posteriores, nós iremos entender que todo joelho se dobrará diante dele, tanto de pessoas que estão no céu, como pessoas que estão na terra. Então observe esse texto de Provérbios aqui, ó. Provérbios capítulo 11, versículo 25, que fala assim, ó: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse versículo talvez não possa parecer tão preto no branco. Você não dá assim e recebe, né? Mas é verídico, né? E eu sou a prova disso, né? Eu já encorajei várias pessoas nesse canal, ajudei, né, com o meu conteúdo. Depois eu mesmo fui encorajado por essas pessoas, né, que assistem o meu canal. E é por isso que eu acredito na Bíblia, né? Tem muitos dos textos que eu vejo acontecer assim que... Então não tem como ser mentira isso aqui. É verdade, né? É como se você sentisse o poder de Deus sempre que algo acontece na sua palavra e se cumpre, né? Na verdade, toda oração que eu faço é uma experiência com Deus diferente. Mas Jesus disse que o maior é aquele que serve. Aqueles que servem e aqueles que criam as coisas para beneficiarem os outros. E nós lemos em Lucas capítulo 22, versículos 26 e 27. Fala assim, ó: vocês, porém, não devem ser assim, mas o maior entre vocês se torne como o mais jovem, e o que está na liderança como aquele que serve. Pois quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é quem está à mesa, mas eu estou no meio de vocês como a quem serve. Então aquele que serve é o maior, né? A verdadeira liderança e grandeza envolve humildade e disposição para servir os outros. Claro que as pessoas no geral não veem assim, né? Elas querem ser servidas e não servir, né? Ainda mais hoje em dia, né? Só que assim, pratique o dar, mas não seja trouxa também, né? Por exemplo, seria errado a gente dar dinheiro para alguém que vai usar em apostas ou abusar em drogas ou álcool, né? Então, a gente sabe, né, que a pessoa vai fazer isso, é melhor a gente não dar. Também não seria bom a gente dar coisas para alguém que é capaz de se sustentar, mas se recusa a fazer isso, né? Servir pessoas que estão te fazendo de bobo, né? Então, às vezes a gente tem que entender com quem está lidando. Devemos ajudar quem precisa, não quem não precisa. Precisamos fazer a diferença, né? Senão é só mais do mesmo, né? Também não podemos dar o que não temos, né? Quando queremos tanto praticar o dar, podemos acabar dando o que não temos, né? e o que não conseguimos, né? A Bíblia fala muito de dar, né? Dar ao pobre, né? Porque ele não pode ter, né? E nem te recompensar. Então, a chance de alguém sincero dar é maior. E se a pessoa pode ter ou fazer, por que ela não faz? Por isso que a Bíblia frisa bastante a gente dar aos pobres, né? Porque eles não têm como nos recompensar, né? Eles são carentes. Então, dar a alguém que já tem e tem capacidade de produzir, né, é mais do mesmo e não é produtivo, né? Então não seja trouxa dos outros. Então nós damos e ajudamos quem precisa, né? Deus deu perna e braços, as pessoas têm capacidade de fazer as coisas, né? Então a gente tem que ficar o tempo inteiro ajudando ninguém, não. Por isso, assim, ajude os necessitados, né? Então quando você ajuda quem não precisa, as pessoas te fazem de trouxa. Por isso eu digo, dê, mas não seja ignorante. Não contribua para o oportunismo, para a vagabundagem, para a gente folgado, né? Ou seja, ou que vai te prejudicar, né? Favores sempre são bem-vindos, né? Desde que não contribua para a maldade, né? Não empreste uma faca para alguém que você sabe que vai esfaquear o outro. Olá, berianos! Esse foi um corte. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o vídeo completo estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você gostou, pode deixar o seu like e se inscrever nesse canal.